Olá, galera! E aí, tudo tranquilo? Vamos falar então de princípios. Pegue aí seu caderno que vamos iniciar o assunto de princípios. Princípios processuais penais de garantia. Princípios processuais penais de garantia. Para uma melhor compreensão do processo penal, é importante eu ter uma visão dos princípios. Olha só, conhecendo as noções propedêuticas e conhecendo os princípios processuais penais de garantia, eu consigo resolver muita coisa. Porque noções propedêuticas me dão uma visão geral do processo penal. E os princípios, igualmente. Os princípios me possibilitam compreender o processo penal e, muitas vezes, chegar a algumas respostas, inclusive sem ter conhecimento do dispositivo legal. Os princípios processuais penais de garantia, eles plasmam todo o Código de Processo Penal. Dentro dos princípios processuais penais de garantia, eu quero iniciar pelo princípio da dignidade da pessoa humana. Então, anote aí. Eu quero falar do princípio da dignidade da pessoa humana. Princípio da dignidade da pessoa humana. Princípio da dignidade da pessoa humana. O fundamento legal deste princípio está previsto no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, ok? Princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento legal, artigo 1º, inciso 3º. Coloca na tela pra gente. Vamos lá. Artigo 1º da Constituição Federal. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a dignidade da pessoa humana. Então, a primeira coisa é o seguinte: a dignidade da pessoa humana não é princípio exclusivo do processo penal. A dignidade da pessoa humana é fundamento do Estado democrático de direito. O artigo 1º, inciso 3º, diz que o Brasil é um Estado democrático. E esse Estado democrático é fundamentado na pessoa humana. Olha, então o Estado é um Estado democrático de direito. Não é um Estado autoritário, é um Estado democrático de direito. É um Estado pautado pela legalidade e pela democracia, pelo regime democrático. Esse Estado, ele é fundamentado na pessoa. Mas qual pessoa? O legislador quis reforçar na pessoa humana. Então, a pessoa humana fundamenta a existência do Estado. A dignidade da pessoa humana não é princípio exclusivo do processo penal. Não. O direito de família se socorre em muito da dignidade da pessoa humana. O direito penal também. O direito constitucional, quando eu estudo os direitos fundamentais. A dignidade da pessoa humana, ela é comum a todos os ramos do ordenamento. Só que no processo penal, ela tem uma incidência particular. No processo penal, a dignidade da pessoa humana tem uma incidência importante, porque a nossa sanção recai sobre a pessoa humana. A nossa sanção não é patrimônio. A nossa sanção recai sobre o homem. A nossa sanção recai sobre a liberdade. Por isso que a dignidade da pessoa humana, ela tem particular incidência. Anote aí no seu caderno. Conceito. Qual que é o conceito da dignidade da pessoa humana? Anote aí. Conceito. Conceito da dignidade da pessoa humana. Vamos lá. A dignidade da pessoa humana significa que toda pessoa possui um núcleo indestrutível de prerrogativas aos quais o Estado não pode ofendê-lo.
Então, dignidade da pessoa humana significa que todas as pessoas, pela simples condição de serem pessoas, de serem humanos, então, dignidade da pessoa humana significa que as pessoas possuem um núcleo indestrutível de prerrogativas. Esse núcleo indestrutível de prerrogativas não pode ser ofendido pelo Estado. Então, todas as pessoas, elas possuem algumas prerrogativas, como intimidade, privacidade, integridade física, psicológica e etc. Então, as pessoas, né, possuem um núcleo de prerrogativas aos quais o Estado não pode ofendê-las. As pessoas possuem dignidade. As coisas possuem preço. Então, toda pessoa tem dignidade. Quem tem preço são as coisas. A dignidade da pessoa humana, esse núcleo de prerrogativas, esse atributo, né, esse atributo irrenunciável que toda pessoa tem, ela tem que ser observada pelo Estado. Para o Estado, todas as pessoas possuem dignidade. Todas as pessoas devem ser tratadas de modo adequado. Isso significa que, independente do crime pelo qual o acusado né, a ele imputado, independente do crime imputado ao acusado, ele tem que ser tratado como pessoa. Ele não pode ser tratado como coisa. Ele não pode ser tratado como objeto. Por mais bárbaro que seja o crime, o Estado tem que tratá-lo como pessoa. E tratá-lo como pessoa é proporcionar um julgamento de acordo com as regras. É só isso, gente. A dignidade impõe que o Estado respeite o homem, mas isso não significa que o Estado não pode processar, que o Estado não pode aplicar uma pena. Basta tratá-lo como homem, tratá-lo como pessoa, respeitar a sua dignidade, que aí qualquer pena pode ser imposta de acordo com a legalidade. A dignidade da pessoa humana, ela se desdobra em alguns postulados, né? Em alguns postulados. Qual é o primeiro postulado? Um postulado anti-utilitarista. Um postulado anti-utilitarista. E depois um segundo postulado anti-autoritário. Ok? Então, a dignidade da pessoa humana, ela tem um postulado anti-utilitarista e um postulado anti-autoritário. A dignidade da pessoa humana, ela impõe uma visão anti-utilitarista. O homem é o fim de si mesmo, tá? O homem é um fim de si mesmo. O que isso significa? O homem é um fim de si mesmo. Isso significa que no processo penal, o Estado não pode tratar o homem como meio. Ok? Então, no processo penal, o réu é um fim em si mesmo. O Estado não pode tratar o réu como meio. O Estado não pode usar o réu como forma de demonstrar exemplariedade para a sociedade. Ok? Esse postulado anti-utilitarista, o homem é o fim de si mesmo. Ele não é meio para o Estado atingir os seus objetivos. Nós também temos um postulado anti-autoritário. Nesse postulado anti-autoritário, né, é o Estado que está a serviço do homem e não o homem que está a serviço do Estado. No postulado anti-autoritário, o Estado existe para o homem e não o contrário. Sobre essa noção de dignidade da pessoa humana, eu tenho alguns desdobramentos para o processo penal, beleza? Sobre essa percepção, eu terei alguns desdobramentos no processo penal. Anote aí. Desdobramentos do princípio da dignidade da pessoa humana. Desdobramentos, vamos lá. Primeiro desdobramento, o réu não é obrigado a produzir provas.
Galera, eu acho, né, eu entendo que o desdobramento mais importante da dignidade da pessoa humana é que o réu não é obrigado a produzir provas, né? É da natureza humana. Eu não posso obrigar que o réu se auto-incrimine. Isso vai contra a natureza humana, né? Ninguém pode ser obrigado a se auto-incriminar, porque isso vai contra a natureza do homem. Sobre essa concepção, o réu, ele não é obrigado a produzir provas contra si, seja de forma passiva, seja de forma ativa. Então, o réu, ele não está obrigado a produzir provas contra si, seja por uma concepção ativa, por um fazer. Ele não é obrigado a prestar depoimento, ele não é obrigado a participar de uma reprodução simulada dos fatos, de um exame grafotécnico. Ele também não é obrigado a contribuir de forma passiva, né? Por exemplo, cedendo material sanguíneo, participando de um reconhecimento de pessoas. Então, a dignidade da pessoa humana, ela impede que o réu produza provas contra si, seja no aspecto positivo, em que depende de um fazer do réu, soprar bafômetro, seja de um aspecto negativo, por exemplo, ser obrigado a ceder material sanguíneo ou espermático. Beleza? Tranquilo? Um segundo princípio que eu quero que você anote é o princípio do devido processo legal. O princípio do devido processo legal é o princípio dos princípios. Ok? Anote aí. Princípio do devido processo legal. Princípio do devido processo legal. Fundamento. Vamos lá? O fundamento é o artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. Fundamento, artigo 5º, inciso 54. Põe na tela pra gente. Ninguém será privado de... Opa, vamos voltar lá. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Olha que bacana, doutor. Ninguém vai perder a liberdade sem o devido processo legal. Então, para alguém perder a liberdade ou seus bens, o que é necessário? A perda da liberdade ou dos bens necessita do devido processo legal. Anote aí no seu caderno. Então, olha só. O princípio do devido processo legal significa o seguinte, que a perda da liberdade necessita o quê? Do devido processo legal. Olha só. Então, anote aí. O devido processo legal é uma garantia. Eu compreendo o devido processo legal como uma garantia. Garantia de que, sem processo, ninguém perde a liberdade. Então, o princípio do devido processo legal é uma garantia. É uma garantia que todo cidadão tem. É a garantia ao processo. Então, o devido processo legal é uma garantia. Que garantia? De que ninguém vai perder a liberdade sem o devido processo legal. Então, se você comete um crime, ou se você é acusado de um crime, ninguém perde a liberdade sem a garantia do processo, sem participar do processo. Então, anote aí. O devido processo legal é uma garantia. Garantia do quê? De que eu preciso de um processo. Mas é qualquer processo? Não. É o processo que observe as regras do jogo. É o processo com regras. Então, vamos fechando, doutor. O devido processo legal é uma garantia ao processo. Para perder a liberdade, eu preciso do processo. O processo é aquele lugar
em que uma parte acusa e uma parte defende. Mas todo mundo está sujeito a regras. O exercício do poder é ritualizado, né? Eu tenho regras. Então, para que o Estado tire a liberdade de alguém, tem que passar pelo processo. Mas é um processo com regras. É um processo que o Estado tem que seguir as regras, tem que seguir as regras do jogo. Mas não é qualquer processo legal. Preste atenção aqui. Não é qualquer processo legal. É o devido processo legal. O devido processo legal é o processo com regras. É o processo com garantias. Ok? É o processo com regras. É o processo com garantias. O devido processo legal é aquilo que nós chamamos de uma cláusula aberta. A cada dia mais, ele está trazendo regras processuais, como o contraditório, a ampla defesa, prova lícita, razoável duração do processo e etc. Então vamos voltar, vamos sistematizando. O devido processo legal está previsto no artigo 554. Grosso modo, para perder a liberdade, eu tenho que passar pelo processo. Então, o devido processo legal é uma garantia. É a garantia ao processo. A perda da liberdade depende de um processo. Ok? Mas não é qualquer processo, né? Não adianta, para perder a liberdade, vai ter que passar pelo processo. Não. A perda da liberdade depende do devido processo legal. Eu tenho uma garantia ao processo, mas não é qualquer processo. É um processo em que há regras. É um processo com regras. É um processo de partes. É um processo em que o exercício do poder punitivo é ritualizado. Tudo isso, esse processo ritualizado com garantias, é aquilo que nós chamamos de devido processo legal. Eu tenho a garantia do devido processo legal. Eu tenho a garantia a um processo. Mas é um processo com regras, em que todo mundo observa as regras do jogo. O devido processo legal, ele é uma construção histórica. Cada vez mais agregam-se garantias ao devido processo legal. O devido processo legal, ele está em construção histórica. O devido processo legal é uma cláusula aberta. É o guarda-chuva em que vai somando as garantias processuais. Vocês estão me entendendo? O devido processo legal é o guarda-chuva, é o germe que dá origem a todas as outras garantias processuais, ok? O devido processo legal dá origem a todas as outras garantias processuais. Ele é um germe. O devido processo legal, ele engloba todas as garantias processuais. Ele engloba o contraditório, a ampla defesa, a motivação, o juiz natural, a presunção de inocência, né? A partir da emenda constitucional 45, a razoável duração do processo. Então, o devido processo legal é a garantia de que eu terei um processo devido, um processo de acordo com as regras. A Constituição Federal, no artigo 554, ao garantir o devido processo legal, ela me garantiu uma cláusula aberta. Cada vez mais o devido processo legal vai incorporando novas regras ao processo. Isso tem uma consequência, né? Qual que é o desdobramento? Qual que é o desdobramento? O desdobramento. A depender da ofensa ao devido processo legal, eu terei uma nulidade absoluta ou relativa. A depender da ofensa ao devido processo legal, eu terei uma nulidade absoluta ou relativa. Beleza? Tranquilo? Olha só, aqui comigo. Então, a depender do grau de ofensa que eu tenho do devido processo legal, eu posso ter uma nulidade absoluta ou até mesmo uma nulidade relativa. Beleza? Vamos prosseguir? Além do princípio do devido processo legal,
Eu tenho o princípio do juiz natural. Anote aí. Princípio do juiz natural. Princípio do juiz natural. Qual que é o fundamento legal do princípio do juiz natural? Anote aí. Artigo 5º, inciso 53 e 37. Nesta ordem mesmo, hein, galera? Nesta ordem. Então, o princípio do juiz natural está no artigo 5º, inciso 53, cumulado com o 37. Beleza? Põe na tela pra gente, olha só. Artigo 5º, inciso 53. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Artigo 5º, 37. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Galera, então vamos lá. A perda da liberdade necessita do devido processo legal. Quem conduz o devido processo legal? O juiz natural ou a autoridade competente? Olha só, a Constituição fala o seguinte: a perda da liberdade necessita de quem? Do devido processo legal. Beleza. E aí, quem conduz ou preside, né? Quem conduz o devido processo legal? Quem conduz o devido processo legal é o juiz natural ou a autoridade competente. Quem conduz o devido processo legal é o juiz natural ou a autoridade competente. Beleza? A pergunta é: quem é a autoridade competente? Quem é o juiz natural ou a autoridade competente? Olha só, fechamos. A perda da liberdade precisa do devido processo legal. Quem conduz o devido processo legal? Quem conduz o devido processo legal é o juiz natural ou a autoridade competente. Quem é o juiz natural? Essa é a pergunta. Quem é a autoridade competente? Volta na tela para mim. Olha só. Artigo 5º, inciso 37. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Beleza? Tranquilo? O que é o juízo ou tribunal de exceção? É aquele juízo criado após o fato, né? Aconteceu o mensalão, aconteceu o petrolão, eu vou lá, depois do mensalão, crio um tribunal para julgar especificamente o mensalão, né? Tribunal de exceção é o tribunal causuísta, criado após o fato. A Constituição proíbe o tribunal de exceção. Então, olha só, o juiz natural, quem que é então o juiz natural? É aquela autoridade, né? É aquela autoridade constituída pela lei, é a autoridade constituída pela lei e anterior ao fato. Ok? Além do que, com competência pela função e pela matéria, com competência pela função e matéria. Ok? Então, a autoridade competente ou juiz natural é aquela autoridade que foi constituída pela lei
e é anterior ao fato, que tem competência pela função e pela matéria. Aqui comigo, doutor. Então, a perda da liberdade precisa do processo legal. O devido processo legal é conduzido pelo juiz natural. O juiz natural é aquela autoridade que está investida pela lei antes do fato, investida pela lei e é anterior ao fato. Além de ser investido pela lei e de ser anterior ao fato, tem que ter competência em razão da função. Tem que ter competência em razão da função para julgar o réu. Por quê, doutor? A grande maioria das pessoas são julgadas em primeiro grau. Eu, você, o Rittel, né, o Cosica e etc. Né? Outras pessoas possuem prerrogativa de função. Outras pessoas são julgadas pelo tribunal. O prefeito pelo TJ, o deputado estadual pelo TJ, o governador pelo STJ, presidente da República, deputado federal e senador pelo STF. Então, a autoridade competente, ela é investida pela lei antes do fato e tem que ter competência pela função, que é a famosa prerrogativa de função. O juiz de Curitiba não pode julgar o prefeito de Curitiba. O juiz de Curitiba não pode julgar o prefeito de Curitiba. Então, você tem que ser instituído pela lei antes do fato, ter competência pela prerrogativa de função, né? E ainda ter competência pela matéria. Como assim competência pela matéria? Galera, eu tenho crime militar, eu tenho crime eleitoral, eu tenho crime comum federal e eu tenho crime comum estadual. Né? O juiz tem que ter competência para julgar o crime eleitoral, ou para julgar o crime militar, ou para julgar o crime comum federal, ou para julgar o crime comum estadual. Então, o juiz natural, para finalizar, é aquela autoridade que está investida pela lei, antes do fato, e tem competência pela função e pela matéria para julgar o réu, para conduzir o devido processo legal. Entenderam? Então, o juiz natural, ele é instituído pela lei, antes do fato, e aí ele tem competência pela função, prerrogativa de função, e pela matéria para julgar o réu. Para finalizar, doutor, a garantia do juiz natural, ela engloba a competência pela matéria e pela função. A garantia do juiz natural engloba a competência pela matéria e pela função. Não engloba a competência pelo local, ok? Só engloba pela matéria e pela função. Não engloba pelo local. O descumprimento, né, a ofensa ao juiz natural, gera a nulidade absoluta de todos os atos. Ok? Então, uma ofensa ao princípio do juiz natural gera a nulidade absoluta de todos os atos. Tranquilo? Ofendeu o princípio do juiz natural, nulidade absoluta de todos os atos. Ok? Um abraço e bons estudos.